Bem, pessoal, uma coisa muito comum no consultório, o paciente chega com a hérnia de disco e fala assim, eu não quero operar de jeito nenhum, né? E eu perco um tempo explicando direitinho como funcionam as doenças, né? Que tipo de alteração tem, quais os prós e os contras de uma cirurgia, né? Para você entender um contexto. Aí vamos situar, né? A ressonância, eu tenho muito vídeo aqui falando sobre hernia de disco, né? Ela surgiu ali na década de 80, popularizou na década de 90. E a gente mesmo, cirurgião, acabou na década de 90, operava todo mundo, né? Teve hérnia, tem que operar e tal, porque não existiam muitos guidelines, não existiam muitas orientações precisas. E a lógica é, se tem uma hérnia comprimindo uma raiz nervosa, você tira aquela hérnia, a raiz nervosa vai ficar livre. E realmente a cirurgia tem um papel muito grande em liberar o paciente da dor no curto prazo, né? Só que o grande fator da gente é entender hoje qual o motivo esse paciente ter hérnia, quais são as consequências de se operar, quais são as consequências no longo prazo, né? E aí, quando você entende que a hérnia de disco não é uma doença única e exclusivamente de uma protusão discal e que normalmente altera várias outras partes da coluna e que tem vários motivos, né? Pode ser o ganho de peso, pode ser uma musculatura fraca que precisa melhorar, tem uma alteração genética também, porque tem uma fragilidade no local de disco que fica protuso, e o paciente entender que aquilo vai ser tratado como uma doença crônica, operando ou não operando, ele é muito melhor tratado. Então, o paciente que tem medo de cirurgia, eu falo assim, esqueça a cirurgia. Esqueça nesse momento. Pense que você tem uma doença que existem vários tipos de tratamento. Esses tratamentos vão envolver a mudança de hábito de vida para redução de peso, se ganhou, fortalecimento da coluna, então vai precisar realmente de fortalecer a musculatura. Ah, mas eu estou com dor. Tem tipos específicos, né? Uma reabilitação fisioterápica, né? Tem fisioterapia antálgica, tem RPG, uma série de técnicas que vai melhorar essa sua coluna. Depois desse momento, né? Peso reduzido, fortalecimento da musculatura, o médico vai discutir para você. Existem raríssimas situações, só para vocês entenderem, que a cirurgia de hérnia precisa de uma urgência, né? O paciente tem um déficit agudo, tem uma alteração esfinteriana, mas são raros do raro do raro. Por isso que eu já comecei do mais comum de acontecer, né? Esse tratamento a gente chama de tratamento clínico conservador, que envolve também o uso da medicação. Muito paciente já está pensando na cirurgia ou está querendo que você discuta a cirurgia quando nem fez essas medidas clínicas. Mesmo que você precise operar depois, com essas medidas clínicas todas feitas, fortaleceu a musculatura, perdeu peso, controlou a dor, a cirurgia vai ter um desfecho melhor. Então essas medidas são essenciais. Eu falo com o meu paciente, é como se fosse uma escadinha. Você começa com isso para passar por outro degrau. Não adianta você já ir pensando na cirurgia se não fez isso aqui o básico, né? Depois, muitos pacientes têm períodos de crises agudas que você, com remédios simples, pregabalina, tem muito vídeo aqui sobre pregabalina, gabapentina, vários remédios desses, amitriptilina, que você pode usar para dor crônica. O que a dor crônica é tratada? Como ela é tratada, né? Você começa a receber o estímulo de dor, você fica nervoso, você não dorme bem, você fica incomodado, aquilo. Se você tira esse estímulo de dor, reduz, você melhora. Então, clinicamente, você começa a ficar melhor, você começa a fazer a fisioterapia melhor, reabilitação melhor. Então, o uso da medicação normalmente é essencial, por um período até mais prolongado. São remédios que não funcionam na hora. Tem um vídeo aqui explicando pregabalina. Ele precisa meio que impregnar no seu corpo para depois fazer efeito, geralmente 2, 3 semanas. Então, esse é um aspecto muito, muito importante do tratamento medicamentoso. Depois, às vezes o paciente precisa, não precisa, o bloqueio, eu falo assim, não é uma etapa, né? Sempre que precisa de bloqueio que vai fazer a cirurgia, mas às vezes tem paciente que fez todas essas medidas e a dor ainda continua incomodando, a gente infiltra, faz bloqueios na coluna, corticóide muitas vezes vai desinflamar, junto com remédios e medicações, até neuromoduladores, né? Procedimentos cirúrgicos, né? Risotomia, para você tirar o quadro de dor do paciente. E caso mesmo assim não melhore, todos esses cenários, passou por todas as etapas, aí a gente parte para a cirurgia, né? A cirurgia é segura, é eficaz, mas não deixa de ser uma cirurgia que muda a sua anatomia, vai ter que abrir músculo, vai ter que mexer em osso, né? Muitas vezes a microdissectomia simples já resolve o paciente, então você tira aquela hérnia que está comprimindo. Claro que tem o risco de ter recidiva, né? Por isso que é um debate sempre muito grande. Vai fazer uma cirurgia simples, tirou a hérnia ou não, vai ter que fazer um procedimento maior, tirar o disco inteiro, colocar alguma prótese, né? Claro que é uma cirurgia mais invasiva, então tem todo esse debate. Se você entende que hérnia de disco, dor lombar, é um tratamento crônico, é uma doença crônica e o tratamento vai ser para o resto da vida, você toma suas decisões de forma melhor e não fica ansioso muito pela cirurgia, não fica muito ansioso que não quer fazer cirurgia de jeito nenhum ou quer fazer cirurgia a qualquer custo. Não é assim. Você tem que entender todas essas etapas, entender que é algo que veio, você descobriu, que vai te acompanhar para o resto da vida, operando ou não operando. Então, ter todas as etapas são necessárias, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.